E aí pessoal, tudo bem? Então, vamos encerrar a matéria de hidrostática falando aí dos três princípios aí, né? O princípio de Pascal, o princípio de Arquimedes e o princípio aí de Stevin, ok? Então vamos começar aí com o princípio de Pascal. Então imagina aqui que eu tenho um fluido, água aí por exemplo, e vou colocar aí alguns pontos, né, dentro do recipiente aí da coluna de líquido, tá ok? Então tá aqui, ó, ponto A, né? Aqui eu vou colocar o ponto B e aqui eu vou colocar o ponto C, tá ok? E vou chamar aqui, né, de pressão PA, pressão PB no ponto B e pressão PC no ponto C. Então veja como é simples aí o princípio de Pascal. Então suponha que a pressão, né, nessa situação aí inicial, em A seja 3 atm, em B seja 4 atm e em C seja 5 atm. Vou colocar valores simples. O atm aí é uma unidade de pressão que eu vou explicar mais para frente, tá ok? Então aumentando aí a pressão, né, eu aumentei a pressão aí de acordo com a profundidade, ela sempre vai aumentando. Então imagino que eu tenho essas pressões aí que eu coloquei em cada ponto. Agora você tem que imaginar que tem um êmbolo de tal forma que eu consiga aí realizar uma pressão nesse volume de água. Então o êmbolo no caso estaria aqui, ó. Vou tentar desenhar um êmbolo aqui, né, que é um pistão, ok? Então tá aí o meu êmbolo. E vou, né, aqui tá minha haste, e vou empurrar esse êmbolo aqui. Vou fazer uma força aqui, F, para empurrar esse êmbolo, tá ok? Então essa força ela vai gerar aí um ganho de pressão, tudo bem? Por quê? Porque esse ganho de pressão eu vou chamar aqui de delta P, que é uma variação de pressão. Então se eu apliquei uma força em determinada área, né, eu tenho uma variação de pressão. E essa variação de pressão, que ela vai ser gerada devido a essa força que eu apliquei aqui no êmbolo nessa determinada área da coluna de líquido, eu vou chamar de 1 atm, ok? Então isso equivale a dizer o seguinte, significa dizer o seguinte, que a pressão no ponto A, no ponto B, no ponto C agora não vai ser mais a mesma. Por quê? Porque elas não serão mais as mesmas, né? Porque eu apliquei uma força no êmbolo e gerou aí uma variação de pressão delta P, que vale 1 atm. Então a nova pressão agora nesses pontos eu vou chamar aqui, ó, de PA', né, que vai ser o que? Os 3 atm que tinha na coluna de água mais a variação de pressão que eu apliquei lá, 1 atm. Então ela já foi para 4 atm. E no ponto B vou chamar de PB', então era 4 atm mais 1 atm, então ela foi para 5 atm, a nova pressão, que é a pressão total, né? E no ponto C, que eu vou chamar de PC', tinha 5 atm, agora vai ter o que? 6 atm, porque eu gerei uma variação de pressão lá em cima, aplicando aquela força F de 1 atm, tá ok? Então se você aumenta aí a pressão lá de cima, você aumenta a pressão total. Então o princípio de Pascal eu acabei de explicar para vocês sem que vocês percebessem. Então o enunciado aí do princípio de Pascal
diz o seguinte, que quando você provoca um acréscimo de pressão sobre um fluido, né, o fluido que eu falo aí é líquidos ou gases, todos os pontos desse fluido sentem esse aumento de pressão. Então, o acréscimo de pressão sofrido por um ponto, né, de um fluido, ele vai ser transmitido aí integralmente a todos os pontos do fluido e das paredes aí do recipiente. Então, o que quer dizer isso? Aqui eu tenho uma pressão aqui, ó, em PA, né, desse ponto aqui, ó, PA, e aqui eu tenho uma pressão aqui da coluna de água, né, PB. Se eu aplicar aqui, colocar aqui um pistão e aplicar uma força nesse pistão, certo? Aqui agora eu vou ter a linha, certo? Então aqui eu vou ter uma pressão, uma nova pressão, PA linha, tá ok? E aqui, ó, em B', eu vou ter uma nova pressão, né, que é PB'. Então essa variação de pressão aqui, que eu vou chamar de delta PA, ela vai ocorrer a mesma variação aqui, ó, de pressão delta PB. Então, por isso que delta PA é igual a delta PB. As variações de pressões, elas vão ser transmitidas integralmente, ok? Então isso daí já vem a aplicação do princípio de Pascal, que é o elevador hidráulico aí como exemplo. Então, bom, a ideia aqui é o seguinte: o elevador hidráulico, a prensa hidráulica, macaco hidráulico e etc. Todos têm o mesmo princípio de funcionamento aí, tá? A ideia sempre vai ser a mesma. Então, a ideia aqui é que eu tenho aí esse carro, né, de massa M. Vou colocar aqui a massa M. E eu quero levantar esse carro, ok? Como que eu posso levantar esse carro aplicando menos força? Então, será que é possível isso daí? Então, como que eu consigo amplificar aí, né, essa força, multiplicar essa força para deslocar esse carro? Então, para isso vamos utilizar aí o princípio de Pascal. Então, imagino que eu tenho essa estrutura, né, um elevador hidráulico com dois êmbolos, que eu chamei aqui, esse êmbolo aqui de área 1 e esse aqui, o êmbolo maior, de área A2, e coloquei aqui óleo, tá ok? Um fluido. Então vou aplicar uma força no êmbolo menor e vou chamar essa força aí de F1. Então tá lá, ok? Então nessa área eu vou aplicar essa força aí nessa área que eu vou chamar de A1, e do outro lado o êmbolo maior vou chamar de área 2, certo? E ele vai receber aqui uma força F2. Bom, repare o seguinte, e quando eu aplico essa força F1 na área 1, vai gerar aí sobre o fluido, né? Tá aqui, ó. Vai gerar sobre o fluido uma variação de pressão. Por quê? Se eu chamar aqui, ó, de delta P1, quando eu aplico uma força F1 na área 1, eu estou gerando o quê? Uma pressão aí. Então, nessa região eu vou ter aí esse ganho de pressão, tá ok? Então esse ganho de pressão pode ser calculado dessa forma aí, F1 sobre A1. Então essa é a definição de pressão. Só que aqui entra o princípio de Pascal. Então todos os pontos desse fluido aí, eles vão receber, né, eles vão sofrer a mesma variação de pressão, tá? Vai sofrer de um ponto para o outro, até chegar onde? Aqui em contato com o pistão 2. Então esse ponto ele aumenta a pressão no mesmo nível, então até chegar lá. Então ele vai ter essa mesma variação de pressão, todos os pontos, tá? Aumenta a pressão até chegar na área 2. Eles vão variar a mesma pressão até chegar na área A2.
e esse êmbolo aí vai acabar sofrendo uma variação de pressão, tá? O êmbolo aqui da área A2, que a força F1 é que provocou no êmbolo de área 1. Então isso aí é bem intuitivo. Então isso você pressiona para um lado, né? E o outro é pressionado para cima. Então você pressiona aqui para um lado e esse aqui vai ser pressionado para cima. Só que é aí que o aluno acaba vacilando, né? Porque pensa o seguinte: a força que você faz de um lado é igual a força que recebe do outro lado. Então você tem que lembrar que não é a força que é transmitida, né, no outro pistão, é a variação de pressão pelo princípio de Pascal, tá ok? A variação de pressão que ocorreu aqui vai ser a mesma variação de pressão que ocorreu no pistão da área A2. Então a pressão ela está associada à força, mas o que é transmitido é a variação de pressão. Então a variação de pressão que você tem de um lado, que eu vou chamar de delta, que eu chamei ali de delta P1, ela vai ser igual à variação do outro lado, que eu vou chamar de delta P2. Então tá aqui, ó, o delta P2 ele vai ser F2 sobre a área 2. Como eles sofrem a mesma variação de pressão, né, todos os líquidos, todos os pontos do líquido aí, todos esses pontos, né, integralmente, digamos assim, delta P1 então vai ser igual a delta P2. Então equivale a dizer que F1 sobre a área A1 é igual a F2 sobre a área A2. Tá ok? Se a razão entre essas duas coisas aí tem que dar o mesmo valor, significa dizer então que a força ela vai ser diretamente proporcional à área, né? Então F1 sobre a área 1 é igual a F2 sobre a área 2. Então significa dizer que F é diretamente proporcional a quem? A área. Então quando a razão é igual em proporção, né? Então essa área aí, por exemplo, se a minha área aumentar aí 5 vezes, a minha força também vai aumentar 5 vezes. Então essa é a relação aí entre força e área. Então algumas questões colocam uma pegadinha, né, que é clássica. Por exemplo, se o êmbolo for de forma circular, como um exemplo aí, vamos supor aí que o raio do êmbolo maior em forma do disco seja 5 vezes o raio do êmbolo menor. Então o raio do êmbolo menor seria isso aqui, né, o centro lá da circunferência, né? Então essa distância aqui seria, eu vou chamar de Rzinho. Então daqui, ó, Rzinho. E aqui pegaria do centro da circunferência, né, até aqui. Então aqui, ó, essa distância eu vou chamar de Rzão, tá ok? Então se o Rzão for igual a 5Rzinho, certo? Daí o aluno vai pensar o seguinte: se o raio Rzão é 5 vezes o raio maior, o raio menor, aliás, então a força também vai ser 5 vezes maior, certo? Então lembre-se que a área está relacionada com πr ao quadrado. Vou colocar aqui a área da circunferência, todo mundo já sabe,
é πr ao quadrado, ok? Então se o raio é maior, é 5 vezes, né, maior que o Rzinho, então a força também será o que? 5 vezes maior ou menor. Então aí vai estar, o aluno vai estar pensando errado. Então é um exemplo aí, se o raio é 5 vezes maior, a área será 25 vezes maior. Então se a área é 25 vezes maior, a força será 25 vezes maior, tá ok? Porque a área aqui, ó, vamos supor que eu coloque aqui o valor, π é uma constante. Aí se eu colocar o 5rzinho aqui ao quadrado, a área vai ser π 25rzinho ao quadrado, certo? Então se a área aumentou 25 vezes, então tá aqui, ó, se a minha área aumentou 25 vezes, a minha força vai aumentar o que? 25 vezes, tá ok? Isso que eu quero dizer. Então a força ela é diretamente proporcional à área. Então, por exemplo, vamos dar valor numérico, né? Se é F1, aqui, ó, aquela força F1 vale 100 newtons, por exemplo, F2 vai valer quanto? Muito bem, 2.500 newtons, tá ok? Ela aumenta 25 vezes devido à função do raio. Então agora vamos à seguinte pergunta, né? Energicamente, o princípio de Pascal faz sentido? Então vamos ver o seguinte, pessoal. Eu vou colocar aqui um outro desenho, né? Não nesse aí. Eu vou fazer um desenho aqui, ó. Vou fazer um desenho aqui. Aqui tem um esquema, né? Que dá para você ver, o aluno ver aí o funcionamento aí do pistão. Então tá aqui, ó. Vou colocar aqui de novo, né? A prensa hidráulica. Só para explicar um outro detalhe aqui que eu lembrei. Então vamos supor aqui que eu tenha um êmbolo, né, com a área 1. Então tá aqui meu êmbolo. Vou aplicar aqui uma força F1 nesse êmbolo aqui de área A1, ok? E esse êmbolo, ele vai, quando eu aplicar essa força, ele vai se deslocar. Ele vai se deslocar aqui, ó. Eu vou chamar esse deslocamento aqui de D1, certo? Bom, vamos supor que o êmbolo maior esteja aqui. Deixa eu apagar isso aqui, que deu um rabisco aqui, né? Fica ruim para... Então tá aqui, ó, o êmbolo maior tá aqui, né? Então o êmbolo maior ele também vai deslocar, correto? Vai deslocar para cá. Então vou chamar aqui esse deslocamento, ó, de D2, tá ok? Então ele vai sofrer aqui, ó, uma força que eu chamo aqui de F2. Então quando ele desloca, né, ele deslocou aqui um certo volume do fluido, que eu vou chamar aqui de V1. E aqui também, ó, deslocou um certo volume de fluido, que eu vou chamar de V2, tá ok? Então vamos falar que o êmbolo desceu uma distância D1 e o outro lado vai subir com uma distância D2. Como que eu posso relacionar aí D1 e D2? Essa é a minha pergunta. Temos duas formas de fazer isso, né? Fazer essa relação. A primeira vai ser o seguinte:
Esse volume aqui é o que variou de um lado, né? Tem que ser o mesmo volume que vai variar do outro lado. Você concorda comigo? Então, como que eu calculo esse volume de um cilindro, já que isso aqui, né, é um cilindro com êmbolo em forma de círculo, de circunferência, né? Então, o volume é a área da base, né? Volume do cilindro. Vou colocar aqui, né? Você já deve ter estudado isso. Em altura e a área aqui embaixo. Então, esse volume todo aqui vai ser a área da base vezes a altura. Então, significa que o V1, né, vai ser a área 1 vezes H1. E o V2, aliás, no caso que eu estou chamando de D, né, D1. E o V2 desse lado aqui vai ser a área 2 vezes D2. Tá ok? Bom, de certa forma, entenda assim. Esse é o preço que você paga, né? Com os valores, para poder ficar mais fácil aí e melhor de entender. Então, ó, aqui, se o volume desloca igualmente, né? A mesma variação de volume, V1 igual a V2, aí eu vou ter, ó, área 1 D1 é igual a área 2 D2, certo? Então, se essa área aí, A2, é 5 vezes maior, o deslocamento do êmbolo será 5 vezes menor do êmbolo 2. Então, significa dizer que essa distância aí que ele desloca, né, é inversamente proporcional à área. Então, foi o que eu falei. Nesse caso aqui, se a área, se essa área aí, A2, por exemplo, ela for 5 vezes maior, vamos aqui, ó, 5 vezes maior, o deslocamento do êmbolo 2, T2, né, já que está multiplicando, é inversamente proporcional. Ele vai ser 5 vezes menor. Tá ok? Aqui maior e ali menor. Então, se eu fizer uma força aí, por exemplo, de 100 newtons em F1 do outro lado, né? Em F2 vai aparecer uma força de 500 newtons, certo? Então, a área vai ser 5 vezes maior, porque a área está relacionada com a força, né? Então, se eu fizer aqui uma força F1 de 100 newtons, do outro lado lá vai aparecer uma força de 500 newtons. Então, isso daí eu já comentei. Então, se em D2 eu quero que ele desloque 1 metro, do outro lado em D1 terá que deslocar 5 metros. Então, o raciocínio sempre é esse. Então, uma coisa compensa a outra. Você faz aí menos força na esquerda para compensar do outro lado, ok? Do outro lado vai surgir mais força. Você faz menos força de um lado, do outro lado vai surgir mais força. Mas o que ele desloca é bem menor. Então, do lado que você faz menos força, vai ter um deslocamento maior, e do lado que recebe, né, essa força devido à variação de pressão, vai deslocar bem pouco e a força vai ser maior. Quanto mais área aí você tiver do lado de lá, né, surge mais força conseguirá, surgindo aí uma força aí maior. Do ponto de vista energético, quando você aplica uma força em F1, o êmbolo realiza um trabalho, certo? Porque trabalho, o que é? Força vezes deslocamento. Vou aproveitar esse mesmo slide aqui.
Então olha só, trabalho a gente aprendeu é força vezes deslocamento. Se aqui eu apliquei uma força F1, né, e deslocou D1, então ó, o trabalho no pistão 1 vai ser F1 vezes D1, tá? Tô falando assim energeticamente, me aprofundando bem aí, certo? Que isso daí já caiu no pismo também. Então o trabalho da força F1 tem que ser igual ao trabalho da força F2. A força F2 é do pistão que vai deslocar para cima, né? Então tá aqui, ó, o trabalho da força F2 vai ser F2 vezes D2. Então energeticamente, né, os trabalhos eles vão ser iguais, certo? Então ó, trabalho 1 vai ser igual ao trabalho em 2, tá? Então eu vou ter uma outra relação aqui, ó, F1D1 vai ser igual a F2D2, tá ok? Então o trabalho é uma força que tem que ser, a força vai ser diferente, né? Mas o trabalho vai ser o mesmo. Eu posso colocar essa relação aí, F1 sobre F2 igual a D2 sobre F1. Bom, então para encerrar aí essa parte do teorema de Pascal, eu deixei um esqueminha aqui, né? O trabalho da força transmitida ela vai ter que ser igual ao trabalho da força aplicada. De um lado tem maior deslocamento, certo? Do outro tem menor deslocamento. Menor deslocamento, maior força. Maior deslocamento, menor força. Tá ok? Então esse aí que é o princípio de Pascal, tá? Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui e vou continuar no outro vídeo falando do teorema de Stevin e do teorema de Arquimedes, tá ok?